vamos lá, gente. O mercado de trabalho, então, paranaense em questão de gênero, um dos mais desiguais de todo o país. É o que revela um boletim especial do Diese, que apontou que as mulheres do Paraná recebem um salário, em média, pasmem, 28,2% menor do que os homens. O rendimento das paranaenses também é o menor entre as mulheres da região sul, do Rio Grande do Sul e também Santa Catarina. E fica em 6º lugar no ranking nacional. Esse estudo foi divulgado na segunda-feira, dia 6, pelo IBGE. E aí, me levanta uma questão que a Pamela trouxe para nós bem no início do programa. Está aqui a informação. A gente sabe que é o menor, mas a gente tem os meios para divulgar isso aí, mas ninguém faz nada. Está aqui, né, Pamela? Então, Kelly, realmente a gente tem que bater nessa tecla da questão da denúncia, né, quando existe essa desigualdade salarial. Agora, claro, né, eu estava até estudando isso um pouquinho mais profundamente sobre essa desigualdade, porque a gente já tem a legislação. Você já pode fazer a sua denúncia no Ministério Público do Trabalho, né? Você pode contratar um advogado, você pode, né? Então, as pessoas sabem. Mas por que isso continua acontecendo? E aí vai muito pelo que a Major falou, né? Porque no salário, nesses estudos, né, que pega o salário da mulher, do homem, né, os pormenores, os valores pagos, acaba entrando essa questão, né? Porque a mulher, ela se ausenta para cuidar de um filho doente, né? A mulher tem a licença maternidade, isso vai entrando na conta. Então, o nosso problema, penso eu, é mais estrutural, no sentido de que, por que só a esposa tem que cuidar do filhinho doente? Por que o marido não pode dividir isso, né? Porque aí sim a gente começaria a ter uma igualdade de verdade, né? Na essência mesmo. Porque não adianta a gente falar assim, é só o salário lá no Orerite no final do mês. Não é só, existe esse problema, claro, né? Tanto é que, por isso que a gente está reforçando aqui a questão da denúncia, mas também essa questão da divisão das tarefas, né? Por que a mulher, como você falou, tem que acordar, tem que fazer a marmita, tem que preparar a criança, ela que leva, a criança passa mal, ela que cuida. Então, assim, quando a gente resolver esse problema estrutural mesmo, de dividir, né, entre os pais como iguais, né, todas essas questões, talvez a gente vai começar também a ver essa desigualdade no final do dia, né, no final, lá na ponta, também diminuir. Porque não adianta só a gente olhar para um problema específico. A gente precisa entender isso, né? A mulher acaba acumulando tarefas, né? Fica muito sobrecarregada. Muitas não aguentam. Falam assim, peraí, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que trabalhar para ter meu dinheiro, eu tenho que cuidar. Eu vou ficar em casa. Daqui a pouco ela desiste, né? Tem as mulheres que desistem, né? Tanto é que fala assim, eu prefiro ser, bela, recatada do lar, sem problemas, porque quando a gente diz assim, lugar de mulher é onde ela quiser, se ela quiser estar em casa cuidando da família dela, perfeito, é direito dela. Se ela quiser ser uma CEO de uma empresa, perfeito, é o direito dela, né? A gente precisa respeitar todas, mas a gente também precisa entender isso, né? Que esse acúmulo de tarefas, essa coisa a mulher que vai cuidar, a mulher que vai buscar o filhinho na creche doente, que vai embora com esse filhinho para casa, a mulher que vai levar no médico. Então acaba que essas divisões e esses descontos, né? Mas você não trouxe atestado, mas não era você que estava doente, era o seu filho. Então isso aí também reflete nesses números e a gente precisa mudar isso. E aí me levantou um questionamento agora aqui, uma dúvida. Simone, será que os pais, os homens, estão preparados para adquirir essas tarefas? Será que eles têm, vou te falar, peito agora para admitir uma casa, para cuidar de uma casa, para fazer tudo isso? Poucos, muito poucos, muito raros, inclusive. Por isso que eu sempre bato na tecla de que juntas somos mais fortes. Acontece sim essa desigualdade salarial também dentro da advocacia. Nós temos uma comissão que é das prerrogativas, inclusive faz parte um diretor da ordem em cima das prerrogativas. Então, as mulheres unidas com essa conscientização de que chegou a nossa vez de darmos a nossa versão, podemos mudar toda essa parte estrutural, porque isso é uma cultura nossa do Brasil. Então, está na hora de mudar isso. Como? Nos unindo. Nós já ocupamos os nossos assentos, já somos líderes, já somos mulheres empoderadas. Agora, isso tem que trazer
as que ainda se sentem inseguras, com medo, vai estudar, venha junto com a gente. E assim a gente consegue mudar, sim, essa cultura do país. De pouquinho em pouquinho, é um degrau por vez, mas a gente consegue sim mudar essa estrutura. Agora, essa mudança já dá para ser vista, então, Major, na Polícia Militar, que como a senhora já citou no início do programa, foi uma diferença aí que teve uma grande mudança, né? Então, olha só que detalhe importante que eu até fiquei sabendo ontem. Aliás, quero mandar um abraço para o Major Nogueira, meu subcomandante, que chegou 5 horas da tarde, falando que eu tinha que estar aqui hoje às 7 horas. Ah, bem, Aí eu já levantei alguns números para vir preparada, claro. né? Mas enfim, foi um prazer, minha cabeça já começou a fervilhar. E uma coisa interessante, olha, a diferença falando em gravidez e assédio moral e etc, né? Hoje em dia, se a mulher passa no concurso da PM e engravida nesse tempo, ela pode entrar com atestado e somente depois que ela tiver o filho que ela vai fazer a prova física. Olha que legal, eles deixam a vaga dela reservada. Então, veja só, Eliane, que evolução bacana, né? Quanto sofrimento houve atrás, mas por isso que eu falo, hoje não é só dia de tristeza, é dia de... Na verdade, eu odeio o Dia das Mulheres. Eu odeio mesmo, porque ele tá aqui porque nós sofremos muito, né? Pior, isso aí. Então, por que não tem Dia do Homem? Eu não acho a menor graça no Dia das Mulheres, mas enfim, ele existe porque nós sofremos muito e ainda sofremos. Nós realmente, em muitos aspectos, somos o sexo frágil, né? É engraçado uma mulher major falar isso, mas somos sim, é só a gente olhar pro lado todos os dias, né? Mas nós temos coisas para comemorar, sim, e eu achei bem bacana essa informação. A vaguinha dela vai estar reservada, ela vai ter o filho dela, depois ela vai fazer o teste físico, se ela passar, ela está admitida. É